Vamos lá. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Maracas. E hoje aqui comigo a primeira mulher convidada, a primeira mulher a participar, Elaine Lima, empresária, assistente social, estudante de Direito e mãe de 2 filhos. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, é uma honra estar aqui, né, no podcast Maracas com EDS Produções. Estamos aqui para agregar valores, contar as experiências, né, aqui do nosso Maracanaú. Show. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Podcast Maracas. Maracano. 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 Agora, para dar início aqui, né, no bate-papo com a Elaine, eu quero primeiro agradecer aos nossos apoiadores desse projeto, né, os parceiros da EDS, que automaticamente se tornarem apoiadores desse projeto, que é a Rede Amigos, né, a rede de amigos aí de supermercados que se uniram para vender mais barato, o supermercado Zezé, presente no Alto da Mangueira e no Gereçati 1, o Nosso Mercantil, Idália Supermercados, Supermercado Santa Ana, Açaiteria Donique. Se você não conhece, passa lá no Industrial, em cima da Espetaria Premium, um açaí muito bom. Renete, né, Telecom e a Force Man Nordeste. Marca essa que você conhece aí, que já até participou aí de um evento junto com eles, né? Isso, parceirão. Já ajudou. Então é isso, né? Vamos começar aqui um bate-papo com a Elaine e tentar entender um pouco mais aí, né, da Elaine atual, né? Essa ativista, essa pessoa que está aí à frente aí, tentando sempre levantar alguma pauta aí na sociedade, é muito participativo aqui no Maracanaú, né? Me fala um pouco como que está a atividade agora aí. Você que foi candidata, né? Não conseguiu, né, ser eleita, mas que não parou por conta disso, né? Isso, não parei não, que a gente tem um objetivo, né, de realmente empoderar principalmente as mulheres, para elas se mostrar quem elas realmente são. Não tenham medo, mulheres, não tenham medo, que vocês têm que mostrar realmente quem você é, sem medo. Seja você mesma. A gente tem eu digo que a gente tem uma equipe, né? E a gente levanta várias bandeiras em questão do empoderamento da mulher. Mulher empreendedora, eu como mulher empreendedora, mãe de 2 filhos, e sei qual é a dificuldade que as mulheres passam, né? De que é bem complicado você criar filhos, e principalmente hoje em dia a gente tem que se reinventar, né? Hoje em dia, com a pandemia, a gente tem que se reinventar. Então, assim, até no meu Instagram, eu estou dando algumas dicas, para essas mulheres que precisam dar esse primeiro passo, que elas não tenham medo de dar esse primeiro passo, que elas são capazes, que elas realmente conseguem, né? Hoje esses canais de comunicação entre você e as mulheres, através das redes sociais, têm te dado um retorno bacana? Como que essas mulheres, né, recebem a mensagem sua e qual o feedback que você tem? Muitas mulheres se inspiram. Eu sou assim muito grata, muitas vêm conversar comigo, se inspiram pela minha história, né? Que eu tenho uma história de vida, então muitas se identificam e me perguntam: Elaine, como assim? Tu não para? Tu sempre na ativa? E realmente eu não desisto nunca, e quero realmente estar incentivando elas, que elas podem também. E elas sempre falam no Instagram, né, no direct. Algumas me procuram no WhatsApp para poder eu dar algumas dicas, e isso acontece diariamente. Com quantos anos você começou a virar essa militante aí das mulheres, que você começou a ver ali, seu convívio foi na escola, foi na igreja, onde você estava, que você começou a tomar a frente, se tornar uma líder? Sempre, desde a escola, sempre eu era... Acho que é porque eu falo demais, eu acho que é por isso. Mas aí na época de escola, você era a líder da bagunça ou não? Ou era aquela pessoa que, não, vamos reivindicar isso aqui? Reivindicar, sempre reivindicar pelos direitos que nós temos, né? Que às vezes muitas pessoas não sabem dos direitos que tem e acabam deixando passar. Então, assim, filho de peixe em peixe e meus filhos estão ficando do mesmo jeito. Reivindicando pelo direito, na escola, mãe, isso não é certo, eu reivindico, você estando certo, você tem que realmente lutar pelo seu direito. E vira estudante de direito depois no futuro, né? Isso mesmo, acho que como assistente social ficou assim na veia, que a gente já trabalha com direito, né?
E as pessoas, como diz, hoje, devido agora da pandemia, muitas pessoas me procuram. Elaine, isso aqui eu tenho direito, em questão do CRAS, em questão de vários órgãos, as pessoas me procuram para saber realmente, né, como elas garantem aquele direito. E eu estou sempre disposta, e por isso que fui fazer direito, porque a gente já trabalha com isso diariamente, e para cada vez mais conhecer o direito realmente na lei, né, que é mais aprofundado. E como que era essa Elaine sem essas ferramentas digitais lá, no início na escola? Como que você fazia? Você juntava o grupinho para debater as coisas? Você ia na casa do povo, fazia ofício? Como que funcionava isso? Isso sempre, como eu estou falando, sempre esse espírito de liderança, acho que vem no sangue, né? Sempre para tudo, vamos fazer... tanto em questão de ajudar o próximo, sempre foi isso, eu acho que é uma missão, entendeu? E sempre desde a escola, líder de classe, né? Sempre teve muito isso, mas antes era um pouco mais acanhada, hoje eu já falo demais. Eu sempre tinha isso, mas um pouco mais tímida. Hoje não tem mais timidez, acabou, então agora bota a cara... Aqui também pronto. teve aquela época do auge dos grêmios estudantil, porque na minha época de escola eu fui do grêmio estudantil, participei, era tudo revolucionário, e aqui também vocês tiveram esse momento, você também participou disso? Também no liceu, né? Liceu estadual. Sempre estudei aqui, estudei sempre em escola pública, dizendo para as pessoas também, né? Que às vezes as pessoas ficam muito nesse dilema, Ed. Como diz, hoje sou estudante de direito, as pessoas ficam, eu não posso estudar em escola. Você pode sim, você tem que correr atrás de seus objetivos, né? Então, na escola sempre teve isso, tinha os concursos, então sempre participante, sempre atuante, entendeu? E isso que eu acho importante e a gente vai legar daí até quando Deus quiser. E Maracanã cresce muito com isso, né? Você, assim... vou te perguntar a sua idade que você vai virar e vai falar... Pô, não, mas beleza. Nos anos que você tem aí de Maracanã, que você nasceu e cresceu aqui, você pôde acompanhar esse crescimento. Quais os bairros que se destacam nesse crescimento? Qual região de Maracanã, assim, que não tinha uma estrutura e que hoje tem, que você, por andar muito, assim, você pode falar... Esse bairro aqui tem um destaque importante nesses anos que a gente tá aí. Gente, assim, um dos bairros é o bairro onde eu moro, o Timbó, que o Timbó, né, desde pequena que moro lá, era só buraco, hoje a estrutura está muito boa. Em questão também da entrada e saída do município, dos dois lados, né? Do lado ali do Luzardo Viana, quanto do lado que vem para cá do Timbó também. Hoje o acesso é muito bom, que eu acho que as pessoas lembram que era muito buraco, a gente passava muitas horas para chegar, era uma viagem até Fortaleza, Ed. Hoje é rapidinho, a viagem era longa, o transporte quebrava, o ônibus passava, demorava muito tempo, então era assim um caos. Hoje a gente vive no céu, gente, vocês sabem, quem mora aqui há muito tempo sabe disso. Então Maracanã, Gereissati, realmente essa região do centro, ela realmente foi muito contemplada com infraestrutura. As outras aos poucos estão sendo, como Bandeirante hoje também era, assim, melhorou não 100%, mas melhorou muito do que era antes. Legal. E quanto ao bairro Timbó ali, quais são as outras celebridades que tem ali, pessoas que você falaria bem assim, ó, não, bate um papo com esse cara que seria legal. Timbózinho de açúcar, deixa eu ver aqui. Timbózinho de açúcar, que todo mundo quer tá no Timbó. Deixa eu pensar aqui numa pessoa do Timbó, assim... É porque é muita gente, Ed. Eu acho que as pessoas vão ficar chateadas. É. Preciso alcançar mais pessoas do Timbó, preciso conhecer também mais pessoas do Timbó. Você é a primeira pessoa que vem aqui do Timbó, né? Então, assim, eu não conheço muitos bairros, mas eu quero que outras pessoas, né, também do Timbó venham aqui. Eu vou pensar e vou lhe dizer. Eu não falar aqui ao vivo, mas eu vou indicar uma pessoa para você convidar que vai fazer a diferença aqui. Maracanã ali, por volta dos anos 2000, ali na sua juventude, como que eram os movimentos culturais, música, dança, esporte, como que era isso aqui? Na época era, assim, bom no sentido que a gente ficava, eu acho, se sentia um pouco mais seguro, apesar de toda época tem violência, mas eu vejo que hoje é muito acuado, o jovem não tem tanta oportunidade, na época tinha algumas casas de show, Planeta Samba,
Campestre, tinha a época o SESI. Então, assim, todo mundo curtia, mas com a vibe, assim, não tão preocupada como hoje em dia. Entendeu? Eu acho que era bem massa. Hoje tem casas nessa estrutura aqui no Maracanaú ou é mais os barzinhos que eu conheço? Porque hoje, assim, as casas aqui não comportam tanta gente. São mais barzinhos mesmo, lugar que o pessoal senta, come, no final dá uma dançadinha e vai embora. Isso, hoje tem mais esses barzinhos, né, que se acham conhecidos, que é o Norato, a Espetaria, vamos lá, Vilas Espetos, né, que são os barzinhos que realmente, e tem outros também, né, que agora está crescendo cada vez mais, e espero que cresça, que tenha oportunidade, né, para o entretenimento aqui para os jovens. Apesar de a gente não saber ao certo quando volta sempre ser esse entretenimento, mas está fazendo muita falta. E talvez algumas casas que existiam nem voltem. É Porque verdade. a gente sabe que houve perdas até de empresários aí de uma casa, né? Isso, uma das... Então, assim, a gente pede para que volte as coisas ao normal e a galera volte a tanto curtir como pela parte de empregos, né? A IDS tem parceria com alguns desses restaurantes e a gente sabe o quanto que tá difícil eles se manterem só de delivery. Apesar de tem delivery, tem uma demanda grande, mas a estrutura ali que funcionava fisicamente era um outro capital, Vilas mesmo, vou dar um exemplo do Vilas. Tinha muita gente que passava ali numa noite. Então o delivery, por mais que esteja forte, já não é suficiente. Mas me conte um pouco aí, nessa época aí das grandes casas aí, você era frequentadora, você se jogava na noite? Se jogava, às vezes o pessoal dizia assim, você é mãe, eu sou mãe, mas sou gente, então eu brinco, eu curto, eu danço, igual a todo mundo. Então você ainda não parou não, ainda continua, se tiver... Não, a gente está parado devido à pandemia, mas quando voltar ativa a gente tem que viver, a vida foi feita para viver, então temos que... viver da melhor maneira possível e sempre com responsabilidade, claro. E na sua trajetória aí, quais as pessoas se destacam aí na companhia dessas festas, até na parte de militância também, né? Na parte política, mas quais são as pessoas que se destacam assim como... Na parte de festa, a gente tem, né, sempre o Clemildo, companheiro de farras, né? Olha aí... nós temos também a Nath, Regivanda, eu tenho várias pessoas realmente que também saem, como eu estou falando, sempre com responsabilidade, todo mundo, como diz, a maioria empreendedora, é mãe, e toda sai para curtir sem nenhum problema, assim, né? E assim, uma das minhas lutas é questão disso, de as mulheres empoderadas não tenham medo, que às vezes as pessoas ficam acuadas por ter medo, não tenha medo de ser você mesmo. Entendeu? E hoje, né, o empoderamento da mulher é uma pauta aí nacional, mundial, onde você acessa, você vê muito, né, quanto a isso. Mas você vê aqui no Maracanaú, as mulheres têm um entendimento disso? Qual a porcentagem disso? Hoje, o número de mulheres que ainda estão acanhadas é maior ou as mulheres que estão se levantando estão tendo força? Assim, ainda tem algumas acanhadas, mas, por exemplo, o grupo político, né, que eu ainda estou, querendo ou não, as mulheres, elas realmente são ativas, são mulheres de vários bairros aqui, tem a Magda Lacerda, tem a Ângela, a Adna, são mulheres guerreiras que também têm, como diz, uma trajetória que elas, independente de que a gente ganhou ou não, mas vamos continuar nessa luta, né, em questão de ajudar essas mulheres que sofrem violência. E como você perguntou, existe ainda muitas mulheres que estão acuadas, eu acho, com medo de dar a cara para bater, entendeu? De lutar pelos seus objetivos, de ajudar outras pessoas. Mas hoje já as mulheres do Maracanã cresceu bastante, né? Ainda tem as acuadas, mas cresceu bastante de antes. Quem dominava era só o Macharal. E hoje em dia não, viu, Macharal? Tome conta que as mulheres estão chegando com tudo. Certo. Existe um respaldo aqui, assim, para essas mulheres que sofrem violência no lar? E se elas denunciam, como que acontece? O que você e seu grupo conseguem oferecer para essas mulheres? Qual o direcionamento? Essas mulheres, né, elas são acolhidas. Geralmente, elas têm muito medo, né? É porque as mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm medo de denunciar. Aí o pessoal às vezes critica muito
que elas têm medo de denunciar, que às vezes ela, né, diz que a mulher não presta. Gente, mas isso não é verdade. Se a mulher está nessa situação é porque existe um motivo. Né? Porque às vezes as pessoas é muito fácil criticar. Mas não sabe, ela tem dependência psicológica, ela tem dependência financeira desses homens, então é mais complicado. O nosso grupo de mulheres está justamente para ajudar essas mulheres a se empoderar, elas verem que elas podem, ela conseguir. A gente tenta estratégia para elas terem um acompanhamento, certo? Psicológico, para elas se entender que elas estão, que às vezes também elas não acham que estão sofrendo violência, porque violência não é só a física. Tem a psicológica, que a maioria das mulheres sofre todos os dias mesmo, e às vezes não se identifica. Ou às vezes é um irmão, uma prima, né, uma amiga. Então, a gente está dando esse apoio. Aqui também no Maracanã, no fórum, tem um apoio de Pais no Lar, que tem a defensoria, entendeu? Que também dá o apoio para essas mulheres, para direcionar elas como elas podem fazer para sair desse abuso. A gente dá todo esse suporte. Você abraçou essa causa porque sofreu algo desse tipo ou não? Foi algo assim que nasceu? Como é que... Também falo por conhecimento de causa, certo? Também tive um relacionamento, que abusivo no sentido, você não pode usar essa roupa, né? Você não pode ir para tal canto, e você acaba, às vezes, cedendo. Eu realmente também, conhecedora, já sofri isso. E não é fácil, porque você tem um sentimento, você não gosta da pessoa, então você vai avaliar vários pontos até identificar isso, entendeu? Graças a Deus consegui me libertar, né? Então, Da você... pessoa ou do sentimento? Da pessoa e do sentimento. Da pessoa e do sentimento. E foi interessante você perguntar, porque, como diz, conhecimento de causa, eu já passei por isso, eu sei o que é a pessoa se incomodar com a roupa que você veste, se você vai para uma festa de aniversário, a pessoa fica, não vai, fulano vai estar, sabe, isso é muito desconfortante, você não está fazendo nada de errado, né? Você está parece que você está cometendo um crime. E não é. Então, as mulheres têm que se identificar. Não é fácil, gente, não é. Mas procurem ajuda e não tenham medo. Não tenham medo. E saber que é por conhecimento de causa mesmo, por você ter vivenciado, eu acho que dá um respaldo maior para você. Porque tem muita gente hoje em dia surfando na onda das feministas, surfando na causa do negro, surfando na causa do professor. Verdade. Tem gente que vê isso como jeito de se manter e vai embora. Então, se você passou por isso, então você é um caso vivido mesmo, né? Então, você tem uma experiência para compartilhar. Isso é muito bacana. Quanto a essa Elaine mãe, como é que é aí o convívio aí com os filhos? Qual a idade dos seus filhos? São meus amores. Eu tenho o Thiago, de 15 anos, né? E a Ellen, 10 anos. Os amores da minha vida. Como diz, a razão dos meus projetos, né? E mesmo assim, a gente tem os projetos individual e por isso, mais do que nunca, tem um projeto. Novamente, eu sempre falo de ajudar as pessoas, porque eu, como mãe, criei meus filhos só, assim, porque infelizmente, por uma fatalidade, perdi meu marido, estava grávida, faltava 9 dias para minha filha nascer, né, a Ellen, eu já tinha um Thiago de 5 anos, então, nem por isso eu abaixei minha cabeça. É complicado? É duro? Não é fácil, mas não é impossível. Certo? Então, nem por isso eu baixei minha cabeça e disse, não, vou agora, pronto, acabou. Não. Infelizmente, se acontecer uma fatalidade, é complicado. Até hoje, você, claro, ver seus filhos, não ter um pai, é duro. E hoje, mais do que nunca, Ed, por conta das presente, mulheres. Assim, fisicamente um pai, né? Mas você acaba sendo o pai e a mãe. Né? Fisicamente, é porque é diferente de você compartilhar. Você, assim, eu sou pai e mãe, então... quando você tem um parceiro, você compartilha momentos. Você não, eu sofro muita coisa só. E aí acabou. E mas aí você cria o seu filho com esses ideais, assim, entendendo, não sendo machista, ou como que é essa sua relação com a parte, igual você falou, macho dele aí, como é que... Quando eu choro, eu desenrolo. Ele realmente, eu acho que
Pelo que a gente passou, ele realmente, eu tento ele não ser um machista, ele realmente, ele é, assim, é homem, mas ele não é machista de você tem que ajudar a mulher, você tem que também, porque eu vejo Ele muito... lava uma louça em casa, assim? Ele Ah, sim, ajuda? faz até comida, querido. É sim, porque eu ensino os dois a viver para a vida. Que eu vejo muitos pais que não ensinam a viver para a vida. Acho que vai ser para sempre. Infelizmente, a gente não é para sempre. Então, ele aprendeu bem direitinho. Eu até disse, oh, meu Deus, como diz, a namorada dele vai ter sorte, viu? A mulher dele. Porque não é todo cara que sabe fazer o que ele já faz, não, com 15 anos. Então, parabéns a esse jovem aí. E mesmo, como eu disse assim, é complicado, mas dá para fazer papel de pai e de mãe. Era o que eu ia falar para ti, principalmente hoje em dia, devido à pandemia, muitas crianças ficaram órfãs, né? Então, precisa, às vezes, dessa ajuda, desse suporte. Gente, quem perdeu alguma pessoa, procura um suporte psicológico, porque não é fácil, mas não é impossível. Então, você vai continuar a sua vida, ensinando os ideais para o seu filho, para ter um bom caráter, que, graças a Deus, meus filhos são maravilhosos, são educados. Nem porque não tinha um pai presente, não faltou isso. Entendeu? É isso que eu quero passar, que nem por conta que aconteceu essa fatalidade, eles ficaram revoltados. Não, eles são crianças maravilhosas, aprenderam, como a gente está até brincando, né? Vai ser um jeito maravilhoso. Essa mãe é puxa-saco, essa daqui é... Claro, querido. Acho que minha mãe também fala assim de mim. Eu já sabe se ela fala assim. Não, mas já é bem complicado, porque hoje as crianças têm tudo na mão, devido à tecnologia, os pais não ensinam, então tem que ensinar. Eu acho que para a sobrevivência. A informação hoje, ela tá para todo mundo, né? Eu fiz essa pergunta sobre seu filho, mas isso, eu acho que em todos os lares hoje um jovem ele tem acesso à informação do que é machismo, do que é feminicídio, do que ele deve e não deve fazer. Eu até às vezes, né, conversando com a minha esposa, eu falo, tem coisa que o homem faz com conhecimento de causa que ele sabe que não é certo. Mas ele faz, ele já faz ciente, não foi sem querer. Então, assim, eu acho que hoje um jovem dentro da escola fazer qualquer coisa assim com uma jovem do sexo oposto, ele tem ciência. Não dá para ser um jovem totalmente desinformado. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem acesso a essa informação. Mas, é claro, acho que vale a gente sempre ressaltar as mães, que são, acho que a pessoa que eles têm mais acesso e mais carinho, né, como mulher, para orientar, para estar instruindo. Né? E a família é a base, né? Eu acho que também estudando sempre isso muito no serviço social, que as pessoas acabam jogando para as escolas a responsabilidade, mas não é. A responsabilidade é da família, é dos pais. Não importa, como diz a modalidade da família, se são duas mães, se são dois pais, se são uma mãe que é pai e mãe, não importa. Então, a base, ou se são avós, que hoje em dia também, né? Muitas pessoas são criadas pelos avós, né? Então, independente como seja a família, a base é a família, porque as pessoas jogam a responsabilidade para a educação, para as escolas, e não é. Então, a gente, como pais, a gente tem que ter essa consciência, entendeu? Que nós somos responsáveis por ele. Quem ensina a andar? É a escola? Não. Somos nós. Então, dar os primeiros passos, somos nós que ensinamos. Então, a gente tem que fazer isso com êxito, né? Para a gente ter um futuro brilhante para eles, né? Forjar um caráter, né? Isso aí é coisa que meu pai também sempre ele não chegou a bater, não, mas às vezes ele falava de um jeito que doía e a gente foi aprendendo. E eu acho que hoje, nos dias de hoje, até com essas leis, né, que não pode mais dar um cascudinho, não pode mais... A criança, às vezes, até faz... Se o cara tem um pouquinho mais de informação, ele até faz uso disso, né, com os próprios pais, mas um puxão de orelha, às vezes, faz uma diferença muito grande. Principalmente nessa geração de hoje, que tá... É verdade, que está bem bagunçada. Eu também, como diz, eu sou, Ave Maria, muito honrada por Deus ter me dado dois pais maravilhosos, que, como diz, a minha base foi eles e eu estou dando a base para os meus filhos, que bastava olhar, já sabia o que queria. Não precisava apanhar, eu nunca apanhei, eu nunca precisei apanhar. Não precisou mesmo, ou ele não bateu porque nunca, bastava olhar, eu já sabia, então eu não ia mais fazer. Meus filhos é do mesmo jeito. A pessoa fica, como
Como assim, Elaine? Baixa tu olhar, ele já sabe o que eu quero. Como diz, já identifico qual é o comando. Não vai precisar eu agredir, é como diz. E principalmente hoje em dia com as novas leis. Você não pode mais bater, né, e tudo. Mas a conversa, o diálogo é a melhor opção. Se realmente você tiver controle. Aí se você não tiver controle, sai do controle aí por isso. Mas se você tiver controle, você consegue educar seu filho realmente só com diálogo, e que é o certo. Chega muito desses casos para vocês, assim, que assistente social, como agressão de menor, como que é isso aqui no Maracanaú? Chega, gente, até demais. Agressão de menores, às vezes... Que também entra a situação do não só a física, né? Mas também tem a agressão psicológica também, né? Psicológica, porque ficar, menino, tu é burro, menino, isso aí cria um trauma. E um bloqueio na criança, e geralmente os pais não ligam para isso, né? Vai só jogando. E principalmente hoje, porque os pais estão trabalhando muito fora. Hoje estão um pouquinho em casa devido ao home office. Mas a maioria, você lembra que a gente teve que parar e muita gente ficou louca quando ficou em casa. Tem gente que ainda está desesperada porque os filhos não voltaram para a escola, porque não sabe como lidar com o seu filho. Gente, isso é triste. Você não saber como lidar com o seu filho, Ed. E é a realidade. E como você está falando, aparece muito. Tem pais, eu não aguento mais meu filho. O que é que eu faço? Não, principalmente que agora está crescendo muitos colégios integral, né? Então o pai já estava acostumado a deixar a criança ali 8 horas da manhã, só vê 5 horas quando a criança já está desgastada e chegar em casa, jantar e dormir. E olha que já vem jantado, viu? Tem uns que já vai jantado ainda. Jantado. Aí a pessoa, quando a gente chega jantada em casa, ou vai pro computador, vai pro videogame, vai pro celular, acabou. E de repente você tem que conviver dia a dia e você vê o que os professores passavam na escola com seu filho, né? Pois é, e mesmo assim os pobres ainda não são valorizados, né? Dos professores, que é bem complicado, né? Que não cuida de um, cuida às vezes de 40, né? E são, como eu disse, cada um com uma coisinha diferente, tem um acompanhamento, né? Como você está falando, quais são as demandas. Os professores, era até uma coisa interessante que tem que ter aqui no nosso município, é psicólogo e assistente social nas escolas. Porque o pedagogo não tem como identificar se ele está sendo abusado sexualmente, se ele está sofrendo agressão física, até dos próprios pais. O pedagogo ele não estudou para identificar isso. Então, assim, era muito importante, né, a gente realmente agora já ter, os vereadores lutam por essa causa, a gente também está lutando, mas eles têm uma voz maior, né, para lutar, porque realmente a necessidade é muito grande no município. Muitas crianças sofrem, eu tenho muitas clientes também, né, como eu tenho um salão, clientes que são professoras. Elas sofrem muito com isso. Entendeu? Para poder... porque tem os órgãos que são responsáveis. Tem o Conselho Tutelar, então, até fazer esse processo todinho, então tem todo, né, um tempo, tem toda a identificação. Então, é importante muito ter para poder a educação melhorar cada vez mais e essas crianças também não ser prejudicadas futuramente, né? O seu futuro. Hoje em dia também, de até aqui, é porque não é como diz, divulgado. Muitas crianças hoje, jovens, eles estão tentando suicídio. Sim, isso aí né? Então, assim, é um índice muito alto e está tendo muito, mas muito jovens. Porque os pais, às vezes, não identificam o problema que tem com a criança e não sabem como lidar. E é bem complicado isso aí. Bem complicado e precisa ter um suporte a mais. Esses canais funcionam aqui no Maracanaú? Conselho Tutelar? Tem. Como que é o acesso? Qual é o canal de acesso ao Conselho Tutelar? Tem um Conselho Tutelar, tem alguns que podem ser acompanhados pelo CRAS, né? Se realmente já tem umas famílias que são acompanhadas pelo CRAS. Então, essas famílias, quando os técnicos de lá, que é assistente social, psicólogo, identificam, né, eles vão para o conselho. Aí tem aqui no município funciona, mas às vezes as pessoas não procuram, mas que tem. Então, às vezes falta a comunicação para chegar ao conhecimento das pessoas, né? E até porque muitas vezes quem precisa disso é a pessoa mais humilde, mais simples, enquanto mais simples, mais humilde, menos comunicação essa pessoa consegue ter acesso, né? Então, fica aqui, né, um alerta aí. Qual é o Instagram? Para falar com a Elaine aí sobre esses assuntos, precisa chamar no direct?
É Laine Lima, exclusiva. Pode ir lá falar comigo. Se tiver, né, alguma dúvida, a gente passa os encaminhamentos. Se você quiser, a gente pode. A gente tem até alguns psicólogos, amigos também, que às vezes tem muitas. Mas estão passando por dificuldade, não sabe como, né, identificar. Então, gente, isso tudo é sigilo, né? Assim, tem um sigilo profissional. Então, não é uma coisa que você vai falar e vai estar na boca do povo. Não. Tem o sigilo profissional. Então, se vocês tiverem algum problema, a gente vai abrir também um novo canal, que é em questão das mulheres, que é o grupo das mulheres, né? Meninas e Mulheres, né, que de Maracanaú é uma associação que é ligada só para isso, só para a gente realmente ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão sofrendo agressão e várias, né, outras temáticas. Então, vocês podem procurar que eu estou lá para ajudar. Bacana. Dentro dos seus projetos, tem um projeto também cultural, né? Um projeto arte, Isso. que tem, né, esse viés aí de ajudar os artistas. Fala um pouco pra gente como que tá o andamento. Eu acompanhei um pequeno período ali no ano passado. Como é que tá? Como que os artistas têm entendido, né, essa disponibilidade sua em ajudar eles até a se organizar? Porque ano passado mesmo, na Lei Aldir Blanc, era tanta gente sem documentações mínimas para fazer parte de uma licitação como artista. E aí eu vi que você se disponibilizou a orientar essas pessoas, a ajudar como que tá e como também as pessoas conseguem ter acesso a mais informações sobre o projeto. O IACM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense, é um projeto que ajuda realmente os artistas, aqui do nosso município principalmente, né? E a gente quer cada vez mais fortalecer essa classe. Como ele falou em questão da lei, né? A maioria não sabia como, nem a documentação tinha. A maioria dos profissionais, Ed, aqui, eles, eu acho que não se vê como profissionais. Eles se verem muito como um hobby. Foi o que eu vi, muito isso. Porque um simples edital, eles não estavam sabendo e reclamavam, né? Mas é porque tudo tem que ter burocracia. Se você vai receber um benefício, tem que ser comprovado no Ministério Público. Então, tem tudo isso daí. E os artistas, eu vejo que alguns não compreenderam. Então, a gente também deu esse suporte lá no Instituto, né? Em questão de fazer o mapa cultural. Até hoje também tem gente que nem, né? Alguns conseguiram fazer, nós fizemos. Outros também não finalizaram. Começa e não finaliza. Tem esse problema. Começa, botou os primeiros dados, mas tem, né, os outros dados para preencher, tem que fazer o portfólio. Então, a maioria não finalizava, aí depois reclama que não teve direito. Então, assim, infelizmente também vocês têm que se fortalecer como artista para poder crescer, e o intuito da gente é crescer e promover alguns cursos para eles, para os jovens, né, que querem entrar nessa área artística. Deu uma parada devido à pandemia, mas a gente, né, está reativando aos poucos, a gente também para poder terminar nossa sede. E eu queria chamar os artistas que eles, né, também vá lá no Instituto, que eles façam o seu cadastro para poder a gente estar passando as atualidades que está tendo, né, em respeito da cultura. E vamos fortalecer a cultura do nosso município, que está precisando. Aqui no município a gente tem muitos artistas, não é só cantores. A gente tem, né, dançarinos, tem várias modalidades, teatro, que as pessoas nem conhecem que existe, que é riquíssimo. E é uma das classes que mais foi impactada nessa pandemia, né? Isso, mais foi impactada. Então, mais as que souberam usar das ferramentas da maneira correta, conseguiram receber um benefício, não supre o que está sendo perdido aí mensalmente, porque um músico que tinha uma agenda aí de 3 apresentações semanais já tirava um salário bom no final do mês, né? E aí vem aquele benefício de 1.000, de 500, de 300, cesta básica. Isso. Mas já ajudou de alguma forma. Ajuda. E alguns não estão conseguindo receber simplesmente por não ser organizado, não correr atrás, não ter a documentação certa para poder participar. E aqui mesmo no Maracanã hoje a gente pôde transmitir mais de 500 horas de live. A gente fez muita live aí junto à prefeitura. E a gente viu que muitos artistas chegavam lá, às vezes, porque o outro amigo fez de tudo para ele estar ali mesmo, ajudou. A gente viu uma historiazinha de um ajudando o outro. E, às vezes, a gente ouvia um outro falando, não consegui entrar porque
Muita burocracia, muita burocracia. né? Isso. Não, é panela. Não é, gente. Tem que se ter um conhecimento de que existe uma burocracia porque é necessário. O direito é para todos, E mas... existe uma prestação de contas, assim como a minha empresa que prestou serviço teve que prestar conta das horas trabalhadas. Então, acho que serve muito aí, né, essa orientação aos artistas para que eles se organizem. Se organizem para, no momento certo, na hora certa, eles estarem prontos. Com a oportunidade de chegar, já tudo pronto, já tem mapa cultural, já tem a documentação, já tem uma pastinha ali, né, com tudo guardadinho, que só ir lá e apresentar. Os artistas que são muito organizados aqui quanto a isso, que eu não vou falar o nome que eu posso errar aqui, mas eles pegaram várias apresentações, com vários grupos dentro desse grupo lá, e sempre estavam ali. É um palhaço, é uma pessoa cantando, e sempre apresentando, por quê? Organização do grupo. Organização. Então, assim, a gente, né, está justamente para ajudar nessa parte burocrática também e fortalecer, que eu acho que a classe artística precisa se juntar, fortalecer, fazer movimentos aqui no município. Como eu falei, você também viu, tem vários artistas de várias modalidades aqui no nosso município. Você viu, né? Que às vezes o pessoal, só tem cantor. Gente, não, só tem cantor, não. E os cantores ainda, às vezes as pessoas se limitam ao que eles vê nos bares, assim, né? É o samba, é o cantor de sertanejo de forró. Gente, o movimento do rap aqui, eu conheci muitos caras. O pessoal da dança, várias escolas de dança passaram por lá, a gente pôde conhecer. Teatro, os palhaços. Cara, a arte circense aqui no Maranhão tem muita gente envolvido. Aí tem a parte mais cultural, reizado. É isso, tem. É gigante o negócio, gigante, gente. Então a gente tem que aproveitar assim esses artistas. E eu acho não, gente, por favor, é um apelo que eu faço. Artistas, se juntem, vamos se juntar junto com a gente no Instituto, vamos fazer um trabalho no município, vamos se organizar, vamos ser profissionais. Eu acho que está faltando isso, ser profissional. Vamos e não é concorrência, é unidade. Não é concorrência, todo mundo tem que entender isso, que eu acho que é o que está faltando eles entenderem isso. Você tá junto com uma pessoa que é do seu segmento, é para te ajudar a crescer também. Vai ter uma hora que você vai aprender alguma coisa com ele e assim também vai compartilhar algo com ele. Então, é muito interessante. Isso mesmo. Muito bacana. Elaine Lima. Já falamos da Elaine empresária, já falamos da Elaine assistente social. Vamos falar, sabe de quê? A gente também tem que se ligar do pessoal da área da beleza. Sim, a Associação de Cabeleireiros e Barbeiros. Isso, gente, aqui também no município, você vê que cada esquina tem uma barbearia, tem um salão. Então, também essa classe. A gente também já promoveu alguns workshops, né? Hoje tinha até TBT, botamos algum TBT. Então, também essa classe foi uma classe também que foi muito afetada, né? Como muitas mães de família, que são chefes de família, que passam muito tempo fechado. Porque quem é que vai deixar de comer para ficar bela? Então, assim, né? Algo a cara dele. Mas tem. Não, existe. Não, diminuiu, Ed. Diminuiu. Mas assim, teve gente. A vaidade. Muita gente quebrou, meu querido. Muita gente fechou mesmo. É que assim, a vaidade de ir ao salão pode ter diminuído. Mas a mulher aprendeu com tutoriais na internet, ela não deixou de. Não, mas eu acredito que a baixa chama das mulheres também, ó, minha filha, eu digo que frequência no salão, até porque foi norma, né? Teve que haver né, essa paralisação do segmento e o retorno tá muito, como é que fala? Muito lento também, lento, né? E ainda eu até comento com alguns empresários, né? No primeiro momento da pandemia, houve aquele auxílio que até movimentou bastante a economia. Tinha famílias que não tinham a renda que começaram a ter a partir do auxílio. Então, naquele primeiro momento, o cara começou a comprar uma pizza, ele que não tinha o hábito, porque mas ele, uma vezinha no mês já conseguiu ele pedir uma pizza. Então, deu uma movimentada maior ali no delivery, né, no restaurante. Aquela moça que fazia um tempo que não cuidava do cabelo, quando viu aquela verbinha, opa, deixa eu ali dar um tratinho no cabelo ali, na amiga que está atendendo um por vez ali, por causa da pandemia. Só que agora, nesse segundo momento, sem o auxílio, a situação ficou assim, ficou. Não tem dinheiro girando no mercado, né? Então fica bem complicado mesmo. Falo até por conhecimento por conta da nossa parceira Force Man, né?
Eles estão crescendo muito, né, a nível, né, Nordeste, né, eles estão atendendo o Nordeste, mas quando começou a pandemia, que parou, eles estacionaram aquele crescimento. Vinha assim, aí agora está linear. Pô, eles conseguiram abrir uma porta nova aí agora, se eu não me engano, eles estiveram no Piauí, para voltar. Mas se não fosse esse momento ali de estabilidade, a Força Man estaria voando com certeza bem mais alto. Então o segmento da beleza foi muito afetado. Com isso, não teve feira, não teve movimentação. E é claro que eu sei que você tem umas ideias aí para essa situação das feiras aí quando as coisas voltarem, né? Quando voltar, né, a gente ter a primeira Feira da Beleza do nosso município, que é muito importante, né, para os profissionais da área, para o município todo, né, que a gente também quer fazer, claro, contemplar os cabeleireiros daqui, barbeiros do nosso município, mas também região metropolitana, né, trazer coisas diferentes. E a gente merece uma feira. E a gente tem um potencial para isso. E lembrando também as pessoas, né, que foram associadas, como está na pandemia, elas têm várias vantagens. Então, também muita gente ainda não sabe, né, de que é, como dizer, a informação para passar. Então, vocês podem se associar, tem muitas vantagens para quem é associado. E a feira vem aí bombando. Fica ligado que vem muita novidade. Tá, show. É isso então. Vamos encerrando aí agora, abrindo, né, um espaço para você falar um pouco aí, né, das suas atividades, mandar um recado para a galera aí, que quiser te procurar, que quiser saber mais, que quiser se inteirar sobre cultura, sobre área da beleza, sobre o movimento das mulheres aí. Isso. Então, de política até as festas aqui de Maracanaú. Pode procurar que a mulher é arretada. Gente, pois, como diz, estou disponível, né, para ajudar vocês no sentido de direito, né, e de deveres, né, que também a gente não tem só direito, a gente tem deveres. Então, e também estou disponível em questão da área da beleza, da cultura. A gente tem uma equipe para cada segmento, certo? Então, estamos de portas abertas para vocês. Então, vem com a gente, porque vem comigo que é sucesso. E eu queria agradecer, né, ao nosso querido EDS Comunicações, a melhor da nossa região, viu, gente? Não deixe de conhecer essa empresa. O que você achou do nosso estúdio? O que você achou do nosso estúdio, gente, maravilhoso, tudo de primeira. Então, não fique de fora, venha para cá fazer parte desse time. Viu? Não fique de fora de jeito nenhum. Você tem que estar perto dos melhores, não esqueça disso. Não, e a gente está aqui no Maracanaú porque a gente conheceu, gostamos, fizemos parceiros fortes e bons aqui no município. E na hora de montar o meu estúdio, não poderia ter escolhido, né, outro município. Viemos para cá, estamos aqui na Pajuçara. E quem quiser realmente fazer uma visita aqui, conhecer os profissionais da área da beleza, os artistas, venha, que a gente tem um espaço tanto para bater esse papo, né, como também atrás das câmeras aqui tem um espaço ali para a gente fazer foto, fazer vídeo, poder produzir materiais aí, conteúdos para o pessoal de Maracanaú. Isso, cola que é sucesso. Deixa aí suas redes sociais, seu telefone de contato. Vamos lá. Elaine Lima, exclusiva. Aí os artistas, né? A gente tem IACM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense. E temos a CBM, é isso, que é Associação de Cabeleireiros e Barbeiros de Maracanaú. E futuramente, como eu disse, tem o projeto das mulheres, que ainda vai ser aberta essa rede social, mas pode falar comigo no Elaine Lima. E o telefone é 98808-3405. Show de bola! Estamos aqui encerrando mais um podcast Maracas. E eu finalizo também, né, convidando você a se inscrever no canal do YouTube. Como você também pode ouvir aí nas plataformas digitais, mas não deixa de inscrever, ativar a notificação para que você possa acompanhar muito mais conteúdos aqui no podcast Maracas. E a EDS não se limita só a isso, a EDS tem projetos musicais aí que está nascendo, então comece a acompanhar, comece a fazer parte dos projetos da EDS Comunicação, beleza? Obrigado, Elaine. Tchau. Tamo junto. Podcast Maracas.